No episódio de hoje, nós vamos aprender a como tomar decisões verdadeiras. Decisões que não são apenas reações racionais. Isso mesmo, existe um método melhor do que a própria racionalidade para se fazer escolhas. Eu sei que você já aprendeu a não tomar decisões baseadas nas reações automáticas do corpo, mas isso não é o suficiente. Pois pensa comigo, como alguém poderia escolher verdadeiramente alguma coisa sem antes saber quem realmente ele é? Existem apenas duas forças que, quando retiradas do seu caminho, revelam o seu verdadeiro eu. Hoje, nós vamos falar dessas duas forças invisíveis que sequestram suas escolhas. Hoje, nós vamos entender como superá-las. Hoje, nós vamos localizar o seu verdadeiro eu. Capítulo 1. Como o capitalismo te engana. O capitalismo moderno não te vende produtos. Ele vende alívio para duas coisas: o seu medo e a sua preguiça. Mas é claro, ele não te vende a preguiça como se fosse preguiça. Ele faz parecer estar te vendendo algo que proporciona poupar sua energia. Tal como ele também não te vende o medo como se fosse medo, mas como algo que antecipa a possibilidade de uma dor. Lembra daqueles comerciais antigos que diziam alguma coisa mais ou menos assim? Cansado de ter problemas? Seus dias de luta acabaram. Parece bobo, né? Mas hoje, o algoritmo das redes sociais, da internet, do Instagram, faz a mesma coisa, só que com uma precisão cirúrgica. Ele identifica a sua micro-ansiedade e te vende uma micro-solução. O capitalismo te treinou para ser ansioso, para ter necessidades. Ele te ensinou a trocar o único ativo real que você tem, o seu tempo presente, por uma promessa de um futuro. O capitalismo te ensina a ser ansioso porque te ensina a buscar antecipar possíveis dores, a trocar o hoje pelo amanhã. Mas isso não faz sentido, pois veja, você dá aquilo que você tem de melhor, o seu tempo presente, pela promessa de que no futuro vai poder aproveitar o tempo presente. Spoiler, mas você já tem isso. A diferença é que no futuro você vai estar mais velho e cansado. Quero dizer, caso você tenha a oportunidade de algum dia conversar com um velhote ricaço, pode apostar que ele trocaria a sua grana para voltar a ser um jovem, mesmo que pobre, porém cheio de vitalidade. Isso é análogo a guardar a sua refeição para comer depois e no fim descobrir que ela estragou enquanto você esperava a hora certa. Mesmo que você tenha melhores condições no futuro, que não se resumem a apenas condições materiais, mas quem sabe ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, não é propriamente isso que você está buscando. Pensa comigo, se não há em você, mesmo que de forma subjacente, de forma velada, lá no fundo, uma sensação de que você está buscando ter melhores condições para que no futuro possa aproveitar o agora de uma forma mais intensa. É para isso que você estaria buscando, me arrisco a dizer, ter melhores condições no futuro. Porque tendo melhores condições no futuro, você consegue aproveitar o agora com mais segurança, quem sabe? Com mais recursos? Não sei. Isso é muito pessoal. Mas o fato é que aproveitar o agora com intensidade é algo que não precisa esperar. Ou seja, você já pode fazer isso hoje. Quem sabe muito mais hoje do que qualquer outro momento no futuro. Então nota que cômico. Sob o capitalismo, nós renunciamos ao nosso agora para que no futuro possamos aproveitá-lo. Metaforicamente, seria como ficar com sede ao atravessar um rio de água potável, porque se estaria guardando a água para quando se chegar do outro lado. Em suma, você não precisa buscar por algo que você já tem, que é a oportunidade de viver o agora com intensidade. Bem, eu estou falando aqui sobre viver o agora e viver de forma intensa, mas você poderia muito bem perguntar, tá, mas como que eu faço isso? E então, se trata menos de encontrar qual é a forma de viver verdadeiramente e se trata mais de encontrar o que está te impedindo de fazer isso. É sobre isso que eu vou falar nos capítulos a seguir. Capítulo 2. Capitalismo. A lógica do viciado. Lembra que no começo do episódio eu comentei que o capitalismo não te vende propriamente produtos, mas duas coisas: alívio para o seu medo e alívio para a sua preguiça. Até aqui, nós vimos o engano que o capitalismo nos impõe quanto ao medo. Agora, portanto, nos falta ver quanto à preguiça. Este engano
está ligado à prerrogativa condição de conservação de energia dos sistemas biológicos. Como você sabe, em nosso passado pré-histórico de escassez de recursos, conservar energia foi uma estratégia evolutivamente vantajosa. Porém, desde a pré-história para cá, nós transformamos o mundo externo, o mundo para além dos nossos corpos, numa velocidade maior do que o ritmo em que os nossos próprios corpos evoluem. Como consequência, nossos corpos e mentes ficaram para trás. É como se eles ainda estivessem na Idade da Pedra. É como se nós fôssemos selvagens, soltos em um mundo tecnológico moderno. Em analogia, é como se o nosso cérebro fosse um aparelho de GPS com um mapa desatualizado. Quando nós nascemos, os nossos corpos e mentes esperam encontrar um mundo que já não existe mais. O nosso cérebro se depara com uma explosão de estímulos inéditos que ele não está preparado para lidar. No passado, o prazer que sentíamos normalmente significava aumentar as nossas chances de sobrevivência. Significava, na maioria das vezes, melhorar as nossas condições de vida. As emoções ofereciam feedbacks confiáveis. Quando alguém ficava triste ou com alguma dor, possivelmente havia um motivo real que a gerasse, diferente do que acontece hoje. Se alguém sentisse prazer ou ficasse feliz, possivelmente também era resultado de algo real e concretamente benéfico, também diferente do que acontece hoje. Ou seja, as sensações que eram a nossa bússola existencial no passado não são mais confiáveis. Elas, digamos assim, perderam o seu norte. Então, se no passado pré-histórico economizar energia na busca por prazer era vantajoso, e agora nós vivemos sob uma cultura que permite e nos incentiva a realizar esse processo cada vez com menos esforço e mais prazer, bem, não por nada nós vivemos na era do fast tudo. Afinal, como explicam os neurocientistas, quanto menor o tempo entre um comportamento e o feedback fisiológico de recompensa, mais aquilo vicia, ou seja, mais aquilo vende. Para entender melhor, pergunte a si mesmo, o que é mais viciante, fazer um doutorado ou usar heroína? Como você já entendeu, o tempo entre o comportamento usar heroína e o feedback fisiológico de prazer que surge como resultado desse comportamento é muito menor do que o tempo que demora para a pessoa que está fazendo um doutorado se sentir recompensada. É por esse mesmo motivo que drogas injetáveis, como a heroína, são mais viciantes do que as inaladas, como a cocaína. Pois quando a droga entra direto no sistema sanguíneo, o tempo entre o comportamento e o prazer obtido diminui. Tal como é por isso que a cocaína é mais viciante do que a maconha, pois quando inalada, o prazer é mais rápido do que quando fumado, e tal que é por isso o motivo de que a maconha fumada é mais usada do que a maconha comida, porque quando fumada, o tempo de efeito é mais rápido do que o tempo da digestão. O que você deve levar consigo é a seguinte lógica. Conforme eu já comentei, quanto menor o tempo entre uma ação e a recompensa, mais aquilo vicia, mais aquilo vende. Eu falei aqui sobre as drogas porque é um jeito fácil de a gente conseguir entender essa lógica. Mas isso vale para todas as coisas, porque não tem a ver com as substâncias em si. Tem a ver com como o nosso sistema biológico, os nossos corpos animais, reagem às coisas. Como você sabe, a diferença entre um vício e o que se chama de hábito é apenas, poderia-se dizer, que enquanto um vício traz consequências maléficas, o hábito traz consequências benéficas. Em suma, reitero, quanto menor o tempo entre uma ação e a sensação de recompensa buscada, maior é a chance de que nós retornemos a aquele comportamento. O ponto aqui é que o capitalismo usa dessa lógica contra você. De modo geral, é isso o que ensinam na faculdade de marketing. O capitalismo estimula sua preguiça na medida em que sequestra seu sistema de recompensa, te deixando desmotivado, fisiologicamente falando, para fazer coisas que exijam um esforço maior. Ao vivermos sob o capitalismo, nós mal educamos nosso cérebro de que podemos obter recompensas sem muito esforço. Ou, melhor dizendo, nós mal educamos nosso cérebro de que essa é a lógica que devemos buscar. Nos esforçar o quanto menos a fim de obter o maior prazer possível. Em outras palavras, o capitalismo é a lógica do viciado. Capítulo 3. Um norte artificial. Até aqui, vimos que
o nosso sistema cultural atual se aproveita da nossa psique arcaica, dos nossos instintos de sobrevivência e perpetuação. Mas quem é o capitalismo? O capitalismo somos nós mesmos. Nós somos vítimas da nossa própria condição. Nós temos nos enganado culturalmente. A armadilha está em que essa vida de acúmulo de bens e de experiências que a maioria das pessoas busca soa para elas como se fosse algo vantajoso. Se no passado as emoções funcionavam como uma bússola existencial, um instrumento confiável, o capitalismo entra em cena como um ímã gigantesco encostado nessa bússola, distorcendo o seu norte para outra direção. Ele não destrói a bússola. Ele faz algo pior, mantém ela funcionando, só que apontando para a direção errada. Assim, aquilo que antes indicava o nosso caminho natural, os instintos, a saciedade, a sensação de dever cumprido, o prazer depois do esforço, agora aponta para o shopping, para a Black Friday, para a próxima notificação, para a próxima viagem, para o próximo item da lista de desejos. É como se estivéssemos dentro de uma floresta com a bússola na mão, acreditando estar indo para casa, quando na verdade estamos apenas caminhando em círculos. A lógica subjacente não te pergunta para onde você quer ir. Ela te pergunta para onde eu posso te conduzir para que você continue acreditando que precisa de mim para chegar lá. Capítulo 4. Medo e preguiça. Conservar energia e fugir do medo são as principais estratégias do marketing, pois são os dois impulsos humanos mais salientes. Medo e preguiça significam, respectivamente, instinto de sobrevivência e estratégia de administração de energia. Então, quando evitamos o medo, ou conservamos energia, nosso cérebro interpreta que estamos tomando uma atitude cuja consequência é melhorar nossa vida. Mas como vimos, esse é o engano. Pois veja, por um lado, o medo, pensemos no medo. Todos os medos vêm do medo da morte, vulgo instinto de sobrevivência. Mas o instinto de sobrevivência, sob o capitalismo, se transfigura em ansiedade. Por outro lado, a prerrogativa condição de conservação energética, pensemos nela, esta antiga e sofisticada estratégia biológica, no capitalismo, se transfigura em preguiça. Sabe, essa ideia que comentamos de sempre buscar o caminho mais rápido e prazeroso? E o que tem de ruim nisso, você poderia se perguntar, é que, na maioria das vezes, as facilidades tecnológicas vêm em detrimento do desenvolvimento das nossas próprias habilidades. O exemplo mais atual são as inteligências artificiais. O Sócrates, já em sua época, alertava sobre esse perigo em específico das tecnologias. Disse ele, abro aspas, se os homens aprenderem a escrita, o esquecimento será implantado em suas almas. Eles deixarão de exercitar a memória porque confiarão no que está escrito, dando a palavra a palavras que não podem falar em sua própria defesa ou apresentar a verdade de forma adequada. Fecha aspas. Bem, aqui nós estamos chegando mais próximo de entender qual a melhor maneira de tomar decisões e localizar onde estaria o nosso verdadeiro eu. Para isso, devemos antes entender a seguinte distinção. Conservar energia e medo são os dois impulsos mais básicos da vida biológica. Mas, enquanto a preguiça diz mais respeito ao corpo, os medos dizem mais respeito à mente. Ou seja, enquanto a energia a ser conservada é corporal, os medos são pensamentos. São pensamentos, pois são antecipações do que de pior poderia acontecer. Afinal, é só com o pensamento que conseguimos adiantar o futuro em nossa imaginação. Então, por exemplo, você pode estar sem medo, isto é, com coragem para fazer alguma coisa, mas estar com preguiça. Nesse caso, a mente está boa, mas o problema é no corpo. Como também, por outro lado, você pode estar com energia para fazer alguma coisa, mas se sente um tanto inseguro, com medo. Aqui, nesse caso, o corpo está bem, mas o problema é da ordem mental. O ponto aqui é o seguinte, tenta lembrar de quantas coisas você já deixou de fazer ou por medo, ou por preguiça. Veja, são apenas duas coisas, mas sendo uma a mais saliente do corpo e outra a mais saliente da mente, elas podem frear a sua vida de uma forma avassaladora. Se no passado podíamos confiar nesse freio, pois ele nos mantinha vivos, hoje não mais. Hoje nós poupamos energia de maneira enganosa, como também fugimos de medos de maneira enganosa, pois ao menos grande parte da população não precisa mais poupar energia
uma vez que temos acesso, de certa maneira, fácil à comida. Mas para o nosso cérebro, é como se toda vez que comemos fosse a última antes de uma próxima, talvez muito distante, tal como era na pré-história. E também não precisamos mais fugir dos medos, pois a grande maioria das nossas ansiedades não são em relação a potenciais perigos verdadeiros, pois para o nosso cérebro é como se fôssemos nos encontrar com um leão todo dia no caminho de volta para casa, tal como era na pré-história. Capítulo 5. O eu verdadeiro. Embora no pensamento aquilo mais saliente seja o medo, e embora no corpo aquilo mais saliente seja o sentimento de conservação de energia, nós não somos nem o nosso pensamento, nem aquilo que sentimos. No entanto, na maior parte do tempo, a maioria das pessoas se identifica com os seus pensamentos e sentimentos. Elas creem, sem perceber, que são o que sente ou que são o que pensam. Não é raro ouvir alguém dizer que é uma pessoa ansiosa, mas isso seria análogo a dizer que quando você bate o dedinho do pé na quina da cama, você é a dor do dedinho. Bem, mas se nós não somos o que nós sentimos, nem o que nós pensamos, o que nós somos então? Nós somos o eu por detrás dos pensamentos e dos sentimentos. O eu é a consciência sempre desperta e tranquila que te permite experienciar os pensamentos e sentimentos. O eu é aquilo que experimenta, já o corpo e a mente são aquilo experimentado. O ponto aqui é que apenas aquilo experimentado é frágil, efêmero, mas o eu é intocável. Ele está sempre lá, apenas observando. Enquanto as coisas do corpo e da mente mudam, o eu sempre permanece. O eu nunca muda. Ele não é afetado pelas mudanças do corpo ou da mente. Ele não é afetado pelas condições temporais. Uma vez que você consegue criar esse afastamento e localizar o seu eu, você alcança um tipo de paz. Pois você entende que não importa o que aconteça, você está só lá atrás, observando, sem necessariamente ser afetado por aquilo observado, uma vez que você consegue não se identificar com pensamentos e sentimentos. Mesmo num cenário de um sério dano corporal, por exemplo, é possível diferenciar entre dor e sofrimento, na medida em que a dor, é claro, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Opcional, pois você consegue não se identificar com a dor, tal como o medo, é claro, é inevitável, mas a ansiedade é opcional, uma vez que você também pode conseguir não se identificar com ela, o que nem sempre, é claro, é algo simples de fazer, porque quando temos pensamentos ou sensações muito fortes, é como se nós fôssemos sequestrados por elas. De tal maneira, conseguir ficar da perspectiva desse eu, ou do que eu estou chamando aqui hoje, desse eu por detrás, como um observador daquilo que acontece, é uma habilidade a ser treinada. Em outras palavras, o sofrimento e a ansiedade são construções mentais que só ganham força quando você acredita ser aquilo observado, esquecendo que você é aquilo que observa, que é anterior, que está em um grau acima. Nota que, assim como as nuvens passam pelo céu sem afetar o céu, os pensamentos e sentimentos passam por você sem tocar naquilo que você realmente é. O céu não se torna cinza porque uma nuvem cinza passa por ele. Ele continua lá, amplo, silencioso, imutável. A nuvem vai embora. O céu permanece. Ou seja, você é o céu, não a nuvem. Quando se entende isso, como eu disse, é claro, como você sabe, o medo e a dor vão continuar acontecendo para sempre, mas você pode não se confundir com eles. O ponto aqui é que quando você adquire essa habilidade, quando você consegue viver a partir da perspectiva desse eu intocável, é quando você conquista o poder de fazer escolhas reais. Pois pela primeira vez você não vai estar apenas reagindo a instintos ou pensamentos de sobrevivência, reagindo a impulsos. Você vai estar realmente existindo, sendo sem ser sido. Capítulo 6. Meditação. O problema de se identificar com pensamentos e sentimentos é que nós não controlamos eles. Eles surgem o tempo todo, espontânea e involuntariamente. Então, agir de acordo com eles é como ser uma bola de feno ao vento. Você fica à mercê da aleatoriedade do dia a dia. O conteúdo desse episódio é uma maneira possível de entender o que é meditação. O objetivo da meditação
é fazer você conseguir criar uma distância segura entre o seu eu, a sua consciência, e aquilo que você pensa e sente. Ou seja, o que eu falei anteriormente vale também para a meditação. O objetivo de ambos é tornar você um observador do que te acontece, sem você se confundir com aquilo acontecido. Apenas observando com uma curiosidade genuína, sem precisar reagir àquilo de forma imediata. A chamada atenção plena, uma técnica de meditação bastante famosa atualmente, não se aplica, portanto, a apenas o momento que você estaria lá sentado, meditando com perna cruzada. Mas pode e deve ser aplicada a todos os momentos da vida. E olha, isso faz muita diferença, pois veja, um dia, quando você estiver mais velho, vai olhar para trás e notar que o que você chama de vida é a soma de escolhas que você faz. Será a escolha de somas que você fez. Porém, escolher verdadeiramente implica uma decisão cuja origem é dessa consciência sempre desperta por detrás do que te acontece. Uma escolha verdadeira não pode ser apenas uma reação, seja ela do corpo ou do pensamento. Não raro, nós caímos na armadilha de achar que tomamos alguma decisão, quando na verdade estamos apenas reagindo a esses dois impulsos primordiais, conservar energia e medo. Portanto, uma regra valiosa para tomar decisões é se fazer as seguintes perguntas. Quem está decidindo isso agora? É a minha preguiça? É o meu medo? Ou sou eu? São apenas duas coisas. Sim, mas pensa em tudo o que você poderia fazer, em tudo o que você poderia ser, se você conseguir verdadeiramente tirar o medo e a preguiça do seu caminho.